Então, como peregrinos, nós viemos caminhando com o Dr. Alberto Almeida ao longo desses 14 capítulos, dessas 14 estações que nos falam a respeito do caminho do perdão. E agora nós chegamos no capítulo 15, onde ele nos traz então o tema, título do subtítulo do livro, E o caminho do perdão. É uma provocação. E vamos ver quais são as propostas, qual é a visão panorâmica que nos traz a respeito deste caminho do perdão, não é? Muito obrigada por estarem chegando até aqui. É muito bom, né, chegar no capítulo final do livro e é só o começo de um estudo que vai a vida toda. Esse é um tema que não se esgota realmente, né? E não só o estudo, quanto a prática dele, conforme nos propõe o próprio Dr. Alberto Almeida, será um exercício diário ao longo de toda a nossa existência, né? Então vamos lá. Portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa na rocha. Isso está no Novo Testamento, Mateus, versículo 7, Mateus 7, capítulo 7, versículo 24. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tem por fim o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e sua aplicação às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 30, artigo 1. Seja nos aspectos histórico-morais, leis de amor que regem a nossa história de vida, seja nos ângulos físicos psicológicos, lei do amor que nos afeta, corpo, as emoções, o pensamento, etc., o Espiritismo detém força suficiente para contribuir com outras ciências no trato do perdão. Além da conscientização sobre a excelência do perdão como a melhor escolha, a doutrina espírita oferece elementos de superação das dificuldades acerca de como efetivá-lo, concretizá-lo, torná-lo realidade comportamental. Estar consciente da necessidade de perdoar e nos decidirmos por essa empreitada não significa consegui-la. Ao contrário, constitui-se num grande desafio por mais esclarecimentos que detenhamos. Às vezes, tem-se completa compreensão da dinâmica em que nos embaraçamos, seja pela culpa intoxicante, seja pela mágoa irregelante, porém não é suficiente termos esta consciência para erradicar do coração as sombras que nos infelicitam. Por conseguinte, na busca desse objetivo é que procuraremos apresentar alguns recursos das ciências acadêmicas numa interface com o Espiritismo, em verdadeira aliança de conhecimentos. Intentemos, desta forma, beneficiar aqueles que pugnam pelo perdão, mas não conseguem sair da petrificação em que se demoram ou então ficam no meio do caminho, sem concluí-lo. Não são recomendados técnicas complexas nem esotéricas que careçam, respectivamente, de um técnico auxiliar ou de um iniciado. Antes, constituem-se de sugestões simples e lógicas, conquanto eficazes e capazes de serem empregadas com espontaneidade, sem reclamarem o apoio de pessoas especializadas ou gurus. Não se trata, igualmente, de propostas mágicas, pretensamente miraculosas,
como é bem de feitio das pessoas que se apoiam em superstições e crendices. São proposições que falam de uma fé capaz de encarar a razão face a face, como ensinou Allan Kardec. Isso está no Evangelho Espiritismo, capítulo 18, item 7. Tampouco represento conquistas de poucos esforços, como aqueles que aspiram graças de graça, ou fé a preço de banana. Ao contrário, se constituem-se de ações que requerem vontade firme e perseverante, já que exigem repetições e esforços continuados. Aliás, o êxito desta estratégia está na disciplina e persistências devotadas à conquista da meta por alcançar. Não se desistindo depois das primeiras tentativas aparentemente sem sucesso, bem como na humildade de dar suporte para se enfrentar às dores do orgulho e do egoísmo, que logo tentarão sabotar egoicamente a vitória do Cristo interno manifesta através do amor, perdão. É justo que se considere de modo esquemático, para efeito didático, como se dá o tratamento dos conteúdos conflitivos relacionados à culpa venenosa e ao rancor, assim como o de algumas intervenções terapêuticas a cada passo do processo de superação curativa na caminhada do perdão. Tal processo será mais ou menos demorado, conforme cada situação, problema enfrentado com vistas à elaboração e ao aprendizado, ao crescimento e à evolução de cada aprendiz em seu devir espiritual. Sendo assim, podemos considerar como se devem manejar as negatividades, imperfeições e transmutá-las em positividades, virtudes. A escada ascensional do perdão sugere gradações que falam das etapas que precisam ser vencidas na direção da sua efetivação. Eis os degraus. No final do capítulo, a escada do perdão. Eu vou mostrar aqui, então, a escada do perdão. Essa escada do perdão. E agora eu vou vou descrever ela. Eu vou descrever. A. Desejar, contatar e descobrir, conviver, conhecer e compreender. C. Conscientizar e aceitar. E D. Transformar, amadurecer e felicitar. Então, os degraus começam: desejar, contatar e descobrir, conviver, conhecer e compreender, conscientizar e aceitar, transformar, amadurecer e felicitar. E aí ele vai fazendo a conceituação de cada uma das etapas, dos itens. Desejar para contatar. Contatar para descobrir. Pergunta: poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Essa pergunta está no Livro dos Espíritos, questão 909. Sim, a resposta. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços.
A primeira movimentação daquele em direção ao perdão é o desejo sincero de mergulhar no mundo do ego, fazendo o enfrentamento da encrenca, numa gradual aproximação com vistas a um contato corajoso, porque sem máscaras, sem fingimentos e sem desculpismos, numa viagem para o interior da própria alma, onde se asilam as verdadeiras motivações das dores do ser. Muito comum é a atitude de transferir total ou parcialmente o sofrimento que experimentamos, sejam culpas, remorsos, sejam mágoas, raivas, para outros, como quem terceiriza responsabilidades indebitadamente aos pais, aos filhos, aos amigos, ao governo, à vida, aos astros, a Deus, etc. Assim, descobrir esses abscessos e a nossa parte na geração das suas causas reais representa os passos indispensáveis para o segmento que se pretende no trato das negatividades da pessoa. A parte sofrida do nosso ser é como um próximo mais próximo, aguardando no nosso íntimo ser identificado, tratado e qualificado. Por isso, diante desse próximo, devemos não só identificar o que há de imperfeito nele, mas também admitir que dessa imaturidade emergirá um aprendizado a ser conquistado. Vide no final do capítulo a dinâmica da culpa, mágoa a partir do eu. Conviver, letra B, conviver para conhecer, conhecer para compreender. Pergunta: qual é o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Essa é a pergunta 919 no Livro dos Espíritos. E a resposta: um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Há necessidade de modéstia e disposição para estabelecer essa etapa, posto que exige arte, a fim de conviver com a nossa sombra psicológica sem se deixar dominar por ela. É que, em se reconectando com as mesmas emoções que ficaram sepultadas, mas não mortas, há uma evocação de conteúdos com força tendente à dominação, auto-obsessão, em face da intensidade da dor de que essas memórias ainda estão revestidas. A dor do remorso reaparece tentando imobilizar a vítima, ou a do ódio, que antes, adormecido, se reapresenta querendo dominar aquele que recorda. Em sentido inverso, a postura deve resguardar a posição de quem aciona suas lembranças, assegurando, porém, o comando das suas próprias recordações dolorosas e garantindo desse jeito, com equilíbrio, o acesso ao conhecimento dos porquês de seus sofrimentos, bem como as reais motivações que entreteceram remorsos e ou rancores. Passa-se então a compreender a dinâmica psicológica e a forma como essas mazelas foram se estruturando na nossa alma. Desse modo, é possível lidar com o conflito como quem entrevê no lixo a promessa do adubo.
depois do manejo apropriado, ou como floricultor que vislumbra a flor que poderá nascer do lodo. Na letra C, conscientizar para aceitar. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, é que está essa frase. Depois da compreensão acerca das causas primárias que estruturam os ressentimentos e os remorsos e da psicodinâmica compondo às vezes uma realidade de subpersonalidade, já que esta exerce influência no domínio sobre toda a vida da pessoa, ensejando caracterizar uma auto-obsessão. Estabelece-se uma nova consciência de como lidar com semelhantes conteúdos altamente perturbadores que, quando não erradicados, abrem campo para interferências espirituais de baixo teor vibratório. Essa consciência propicia um acolhimento da problemática, revelando uma aceitação ampla, senão incondicional, e possibilitando que se assuma o controle da situação. Aceitar não é concordar. Acolher não representa imobilidade mórbida. Ao contrário, traduz ter-se o comando dinâmico sobre esta parte adoecida da alma que carece ser conduzida para receber tratamento adequado. Habitualmente, é esta sombra, remorso, rancor, que modela a subpersonalidade que, ignorada, passa a dirigir a vida do indivíduo, ditando-lhe comportamentos, emoções, pensamentos, etc., tiranizando a vida da pessoa que lhe fica subjugada. A conscientização e a aceitação propiciam inverter-se essa posição, admitindo a presença do rancor ou culpabilidade. A pessoa torna-se soberana sobre si mesma, acolhendo o conflito como num container de segurança, a fim de poder cuidar de transformá-lo. E a letra D, transformar para amadurecer. Amadurecer para felicitar. Culpado é aquele que, por desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo e do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, por Jesus Cristo. Paulo, apóstolo. Esse trecho está em Livro dos Espíritos, em resposta à questão 1009. A fase que se segue é decisiva, porque é a da mudança propriamente dita. Transformação, amadurecimento e felicidade são passos consequentes e indissociáveis. A transformação implica movimento de dissolução das negatividades e consequentes ações de transmutação, estabelecendo positividades, ou seja, em aprendizados felizes, caracterizados por lições virtuosas que vão sendo aos poucos sedimentadas, determinando amadurecimento e decorrente felicidade. Portanto, didaticamente, distinguimos
dois movimentos sinergeticamente integrados: dissolução dos remorsos e ou rancores, associada a ações positivas para o perdão. E a letra D traz dissolvendo os remorsos e ou rancores, D1, que daí separa a letra D, que ele citou antes, e o D1, dissolvendo os remorsos e os rancores. Desse modo, é necessário fazer inicialmente a catarse das emoções destrutivas, desonerando-se do fardo pesado que elas trazem. É o desabafo que viabilizará certo nível de limpeza e leveza da alma. Observemos o que se dá quando ingerimos comidas estragadas. O organismo responde num automatismo sábio, eliminando as toxinas através dos vômitos e das diarreias, como forma de se livrar de alta carga de toxicidade trazida pelas bactérias contidas no alimento deteriorado. De igual jeito, ocorre com a alma em sua movimentação a caminho da cura. As dores do ódio, do remorso, são venenos ingeridos de que carecemos nos liberar. O desabafo é a estratégia da própria natureza que nos ajuda a entender os mecanismos da fisiologia do espírito no tratamento das encrencas. De modo instintivo, portanto, sem nos darmos conta, face a catarse das mágoas e culpas, falando dessas dores, respirando, bufando quando estamos com raiva de alguém e etc. Assim sendo, conscientemente falar com alguém capaz de acolher sem julgamento o nosso sofrimento representa uma boa estratégia para vomitar a nossa dor, expurgando parte das negatividades da alma. A escrita, como a pintura e o desenho, são outras formas de colocar para fora dores adormecidas ou não, que torturam as pessoas aprisionadas em sentimentos corrosivos. A respiração pode ser utilizada como manejo de libertação dos fluidos, das cargas destrutivas que estão fixadas na alma, como o remorso, o ódio, a cólera, os ressentimentos e etc. Em idênticas circunstâncias, chorar, como sugere Jesus, bem-aventurados os que choram, e nos exemplifica Pedro após a sua terceira negação, proporciona similar benefício, sobretudo quando não representa fixação mórbida e improdutiva na dor. A oração sincera, feita espontaneamente pelo coração, se constitui um instrumento fundamental de alívio, pois encontra o regaço maternal de Deus, recebendo imediata resposta consoladora, mediada pelos bons espíritos que atuam proporcionando bálsamo refrescante. O trabalho, como ocupação útil, é excelente jeito de drenar demandas emocionais sufocantes, quais as nossas raivas, culpas, ódios, etc., esvaziando conteúdos agudos ou crônicos ameaçadores da saúde de quem é seu portador. Enfim, pode-se utilizar de inúmeras outras atividades e recursos que facilitem a desoneração da alma entulhada de lixo nuclear, tais como os esportes, as caminhadas, atividades físicas em geral, ações artísticas, obras artesanais, grupos de autoajuda e terapêuticos, meditação, atividades assistenciais e etc. Assim sendo, pode-se usar esses e outros recursos conscientemente
intencionalmente para eliminar os conteúdos emocionais destrutivos, verdadeiros tóxicos para a alma. E essas citações estão no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 72, Livro dos Espíritos, resposta à questão 675, no livro A Gênese, capítulo 14, item 20. Assim sendo, pode-se usar esses e outros recursos conscientemente, intencionalmente, para eliminar os conteúdos emocionais destrutivos, verdadeiros, tóxicos para a alma, abrindo espaço para a revitalização e reconstrução da saúde social, psicológica, mental e espiritual afetadas. E a letra D, ele faz o item 2 ainda da letra D. Ações positivas para o perdão. Retomando a comparação com o corpo afetado por intoxicação alimentar antes citada, é justo que se considere, depois do alívio feito pela diarreia, o vômito, transpiração e etc., segue-se o natural abatimento pela perda de líquidos e substâncias necessárias ao bom funcionamento do corpo. O organismo, por isso mesmo, aguarda a reposição de água e de outras substâncias vitais e nutritivas agenciadas pelo próprio indivíduo ou por meio de ajuda externa complementar, até que o corpo fique completamente refeito depois de certo tempo de cuidados. Igualmente sucede com aquele que sentiu alívio através do desabafo. Após a catarse, é hora de hidratação e nutrição da alma. Sozinho ou com ajuda externa de amigos, religiosos, familiares, profissionais, grupos de autoajuda, etc., se encetará uma viagem amorosa ao restabelecimento do equilíbrio da própria pessoa. Isso está no livro A Evolução em Dois Mundos, 11, segunda parte, capítulo 19. Não é suficiente apenas livrar-se das negatividades. É imperioso, na jornada do perdão, construir virtudes, consolidando a mudança de padrão de funcionamento psicobiológico, sociocomportamental e moral espiritual. As ações positivas têm o condão não só de reparação justa, mas de promover uma imunização para que não se repitam os mesmos deslizes. Por tudo isso, é de bom tom detalhar algumas práticas úteis para a fixação do aprendizado e em elaboração final do perdão. Todas as sugestões que se seguem decorrem de uma interiorização que implica a autorreflexão para o autoconhecimento, autodescobrimento, para o autoencontro e deste para a autoatualização pelo esforço de transformação moral. São possibilidades que se ajustam sincrônicas e sinfônicas na direção do perdão. Alguns dos recursos são os mesmos sugeridos na fase de desabafo das negatividades, utilizados para construir conteúdos positivos. E aí ele começa. O diálogo. O diálogo é um instrumento para reparar danos e refazer relações, desde o simples pedido de desculpas até o ato de recolocar a verdade pela conversa profunda e continuada. Ao empregá-lo, vamos restaurando os relacionamentos e reconquistando a paz interna perdida, por meio da reparação de dores perpetradas internas e externamente. As frases citadas estão no Livro dos Espíritos, em resposta à questão 919A.
A escrita, outro recurso que ele propõe. Em idênticas circunstâncias, podemos usar a escrita, telegrama, bilhete, carta, e-mail, testamento, WhatsApp, etc., como estratégia que melhor se adequa a esta ou aquela situação que reclame amor para avançar ou concluir o auto-perdão e ou o halo-perdão, o perdão ao outro. Ainda tem o recurso da prece. O pensamento e a vontade representam em nós poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos os bons espíritos que lhes virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem seu corpo e sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios não vale nada. Isso está em Livro dos Espíritos, comentários à questão 662. A prece é um meio poderosíssimo na articulação do perdão, gerador da paz. Todavia, só tem efeito sobre o espírito que se arrepende, sinceramente se arrepende, né? Isso está em Livro dos Espíritos, questões 997. A prece é uma fonte fecunda de energia fluídica, amorosa e que se agencia com a direção dos outros ou do outro ou dos outros, né? Com quem se encrencou, viabilizando idênticos benefícios para si mesmo. Sua ação não se limita a uma ação metafísica e mística, né? Antes implica uma atitude lúcida e consciente que opera também consequências físicas concretas, tangíveis, bem como esclarece o Espiritismo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 9 a 15. Seja a oração por si mesma, como uma intercessão para quem se lesou, é extraordinária alavanca potencializadora dos objetivos do perdão, quando feita a partir do Cristo interno que nos habita, sincera, ardente e humildemente. Esse trecho está no Livro dos Espíritos, em resposta à questão 621 e 658. Em nível espiritual, atrai a assistência dos bons espíritos, bem como neutraliza a maldade dos espíritos desencarnados e enredados no processo doloroso. Isso está no Livro dos Espíritos, a questão 660. Sensibilizando-os para o bem. Quando se ora com frequência, vai se diluindo a dureza interior do próprio coração, do mesmo modo que se vai impactando o outro ou os outros e vencendo com o passar do tempo as resistências externas ao perdão. Não foi sem razão que Jesus relacionou o perdão à oração, indicando-nos a terapia da prece no Sermão do Monte ao dizer: Pai, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós mesmos perdoamos a todos que nos devem. Isso está no Novo Testamento, Lucas capítulo 11, versículo 14. E ele traz ainda como recurso a meditação e visualização. Pergunta: em que consiste a adoração? Resposta: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Está no livro Vidas, Desafios e Soluções, capítulo 11. E no Livro dos Espíritos, questões 649. A meditação representa a medida extremamente oportuna como um ato de adoração
dentro do formato que os espíritos definiram a Kardec. A meditação pode ser vista como uma pessoa que faz da prece um estudo de si mesmo. Assim, evitando as posturas daqueles que, orando, fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 660. Por conseguinte, esse recurso, bem utilizado, pode estar a serviço da descoberta dos pontos cegos que nos fizeram falir em relação a alguém ou conosco mesmo. Desse modo, descobrimos a nossa parte sombra, a nossa parte imatura, que contribuiu para o nosso fracasso, saindo da vitimação da qual tendemos a nos acomodar, ou da culpabilização exagerada em que nos fixamos neuroticamente. Assumimos a nossa cota ativa ou passiva de responsabilidade no conflito que nos aprisionou. Contudo, a meditação nesses moldes é de igual eficácia para proporcionar uma imersão na profundidade do nosso ser, conectando e fazendo vir à tona a luz, a centelha etérea de que nos constituímos, tal como afirmaram os espíritos guias da humanidade. E desse modo, identificando-nos com Deus, passamos a acionar o potencial agenciador do perdão por meio das virtudes que emergem da nossa claridade interna, faceando as sombras, remorsos, mágoas, inimizades, autopunição, vingança e etc., para diluí-las, a fim de conquistar a iluminação imperecível. Esses trechos estão no Livro dos Espíritos, resposta à questão 88, Psicologia Transpessoal, parte 2, capítulo 14. E aí ele segue dando mais uma sugestão, as atitudes reparadoras. Pergunta: já desde essa vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Em que se baseia a duração do sofrimento dos culpados? A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste para melhorar-se. Resposta de São Luís. São questões que estão no Livro dos Espíritos, questão 1000 e depois a questão 1004. As atitudes reparadoras são fundamentais, mormente quando se lida com culpas venenosas, ao tempo em que se dão os passos já citados na liberação das dificuldades, das negatividades, surge a imperiosa necessidade de ações que se contrapunham àquelas que foram lesivas. Efetivamente, cabe àquele ferido pelo remorso e o ódio de alguém que identifica quão negativas e adoecedoras são semelhantes emoções da alma, arrepender-se e perceber como está paralisado nesses sentimentos e assim avançar para o perdão. Abrir os espaços para concretizar novos comportamentos positivos, restauradores da consciência lesada, representa a necessidade insubstituível e inadiável. O trabalho reparador em relação àqueles que se feriu quando acessíveis ou a quem os represente psico-espiritualmente é medida indispensável e inalienável para se pacificar a consciência culposa. O foco em atitudes restauradoras que irão abrandando o débito interior com que se sente onerado gera
Com o passar do tempo, um indulto interno caracterizando o auto-perdão. Por mecanismo similar, ao nos colocarmos no lugar do outro que nos ofendeu e aumentarmos a plataforma de amor mediante ações compassivas com outras pessoas difíceis, amplia-se a cota interna de empatia e tolerância, compreensão e indulgência, e marchamos indiretamente para perdoar aqueles aos quais demos permissão para nos ferir, liberando-nos de cristalizações, rancores e ódios. E ainda traz o atendimento profissional especializado. Às vezes, atendimentos conduzidos por profissionais especializados são necessários. Dependendo da gravidade do processo de cada pessoa, é preciso uma intervenção auxiliar de um profissional, seja do campo psicológico, por intermédio de um especialista da área psicoterapêutica, seja no setor médico, com auxílio de remédios e ou recursos terapêuticos específicos e adequados a cada indivíduo. Igualmente, podem ser úteis terapêuticas outras, sob condução de profissionais éticos e competentes, envolvendo a respiração, o corpo, a música, a dinâmica dos grupos, a arte e etc. E ainda sugere atendimento espiritual. O atendimento religioso, espiritualizante, é medida de excelentes resultados. Qualquer religião pode ser recurso útil se consegue promover a reforma moral dos seus adeptos. O Centro Espírita oferece abundante ajuda através das seguintes atividades: reunião de assistência espiritual, constando de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhado de fluidoterapia pelos passes e água magnetizada e do atendimento fraterno pelo diálogo. Reuniões mediúnicas, mormente as de desobsessão, atendendo em regime privado às interferências espirituais perturbadoras. Reuniões de estudo do Espiritismo através de palestras ou de grupos sistematicamente, que se reúnem para a continuação do estudo. Atividades do Serviço de Assistência e Promoção Social. A evangelioterapia, através das reuniões de estudo e vivência da moral cristã na sociedade espírita, bem como na família e na intimidade do lar, através do evangelho do lar, no lar e etc. E ele traz ainda mais o exercício, a caridade. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros, perdão para as ofensas. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 886. A caridade nos enseja a aumentar o nosso repertório de virtudes, criando um ambiente para o perdão. É um investimento do geral, para o particular, da fraternidade global em direção ao local. É um exercício de afetividade pelos nossos irmãos em geral. E é um exercício de afetividade pelos nossos irmãos em geral, rumo aos irmãos inimigos internos, algo dentro de mim, externos, algo fora de mim. Seja a caridade material, seja a moral, ambas sinergeticamente nos inclinam a atualizar o nosso potencial evolutivo, gabaritando nosso espírito para o enfrentamento das questões humanas mais complexas e aparentemente impossíveis de serem transpostas.
Apenas o amor na feição de caridade é capaz de determinar humildade e forças suficientes para remover montanhas de mágoas e ódios, dolos e culpabilidades, abrindo campo para a reinstalação da felicidade pela reconexão com o divino. Pensando na caridade, podemos parafrasear Allan Kardec afirmando que fora do perdão não há libertação. E assim nós encerramos a leitura deste livro. Tem ainda aqui um esquema que ele traz para a compreensão da mágoa. Eu vou tentar colocar assim, mas eu não sei se isso vai ser muito útil para agora, para essa leitura. E agradeço demais a companhia na leitura desse livro, né? Perdão é tempo sempre de perdão, né? Ou a gente vai começar agora a trabalhar nas questões relacionadas ao perdão, ou a gente vai deixar para a próxima encarnação, para daqui a 10 encarnações, ou daqui a alguns séculos. A escolha é nossa, mas o tempo está dado, né? Deus